Louvado seja o nome do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal para deixar uma palavra, com certeza, de fé, de esperança, de incentivo para você, nesse momento tão importante. Eu quero trazer uma palavra, dizer para você qual é o caminho mais curto para se chegar a Deus. É a oração. A oração. Você sabe o poder da oração? Você conhece o poder da oração? E o que fazer? Como orar para obter uma resposta mais rápida da parte de Deus? Existe alguma regra? Não. A questão é orar segundo a sua necessidade. Porque Deus, querido, Ele não nos dá o que a gente quer. Ele dá o que a gente precisa. Às vezes nós não valorizamos os ensinamentos bíblicos. E eu quero chamar a sua atenção para te dizer que o mesmo Deus que agiu em resposta das orações dos profetas nos tempos antigos, os registros da Bíblia Sagrada, é o mesmo Deus que ouve a nossa oração feita em nome de Jesus. Eu quero ler aqui qual é o segredo para ter uma resposta da oração? Ou por que alguém ora e Deus não responde? Vamos meditar aqui, porque a Bíblia Sagrada é verdadeira. A Bíblia Sagrada é a revelação divina e ela é a instrução que nos instrui como orar e ser bem-sucedido na oração. 1 João, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, o versículo 14 diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que, como em tudo, o que Ele ouve em tudo o que pedimos, que alcançamos a petição que lhe fizemos. Por que João está escrevendo esta palavra? Porque ele era um homem que tinha experiência na vida de oração. Você quer ter experiência na sua vida de oração? Você precisa orar. Nós só temos experiência naquilo que a gente coloca em prática. Então veja o que diz o texto sagrado. Esta é a confiança que temos nele. Você confia em Deus? Não, eu estou perguntando se você confia realmente em Deus. Não é aquele confia da boca para fora. Falar que confia em Deus, todo mundo confia. Eu confio em Deus, eu confio muito em Deus. Isso todas as pessoas falam. Mas o que a palavra está sendo dita aqui pelo evangelista e apóstolo João, então, esta é a confiança que temos nele.
Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Outra pergunta: o que você está pedindo a Deus é da vontade dEle para a sua vida? Isso que você está buscando em oração é da vontade de Deus para você? Se não for essa a vontade de Deus, você pode até parar de orar nesse sentido, porque Deus não vai te responder. Deus, Ele só ouve e responde a oração que é segundo a vontade dEle. E é conforme a necessidade. Nós temos que orar por duas razões. Primeiro, porque temos necessidade. Segundo, porque amamos falar com Deus. Agora, se nós orarmos por obrigação, se sentindo obrigado, a nossa oração é tudo em vão. Então, primeira coisa, você tem que amar, falar, conversar com Deus. Segundo, você tem que reconhecer que é uma necessidade viver em oração, ter uma vida de oração. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, alguém poderia dizer, não, mas aqueles homens, eles eram profetas, eles eram homens de Deus, eles serviam a Deus, aquelas mulheres, elas serviam a... Peraí, e nós servimos a Deus? O que Tiago fala a respeito de Elias? Tiago escreve dizendo que Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, o profeta Elias era um ser humano que nem eu e que nem você. Ele era homem cheio de falhas, era homem cheio de fragilidade, era homem frágil, mas ele orou e Deus respondeu. Ele orou e Deus agia. Por exemplo, ele ora, Deus fecha os céus. Ele ora, Deus abre o céu e manda chuva. Ele ora, Deus manda fogo do céu e consome o holocausto. E o apóstolo Tiago revela para nós, pela palavra, que Elias era um ser humano como nós. Mas ele confiava em Deus, ele orava com confiança. Então, amados, comece a orar com confiança. O que Jesus disse? Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso foi Jesus quem falou. E Jesus não mente. Jesus não está brincando com o sentimento de ninguém. Ele está dizendo, foi claro em dizer, tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Então, por que as pessoas oram e não recebem? Por uma dessas duas razões. Primeiro, porque não está crendo e confiando em Deus. Segundo, porque não está pedindo algo segundo a vontade de Deus. Se você ler Tiago, capítulo 4, versículo 1, 2, 3, aqueles cristãos que receberam a carta do apóstolo Tiago, eles oravam e não recebiam nada. Sabe por quê? Porque eles pediam a Deus algo para satisfazer os seus prazeres humanos. Eles não oravam segundo a vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. O poder da oração quando nós oramos e confiamos em Deus. A Bíblia nos revela no capítulo 17 de Êxodo, se não foge a memória, que quando Josué saiu à batalha contra os amalequitas, e foi ordem de Deus, foi por ordenança de Deus, era a vontade de Deus que Josué destruísse todos os amalequitas. E a Bíblia diz que
no decorrer do dia, o sol já estava prestes a se pôr. Então Josué percebeu que não haveria tempo suficiente para ele executar os seus inimigos. O que Josué fez? Ele fez uma oração de necessidade. Pediu a Deus para que o sol parasse e a lua também viesse a deter-se. E a Bíblia deixa claro que Josué orou e o sol parou e a lua também se deteve. E Josué concluiu a sua vitória sobre os amalequitas. Por quê? Porque ele orou confiando que Deus faria um milagre para que ele pudesse executar as ordenanças divinas e recebesse a vitória. Nós podemos observar tanto outros exemplos bíblicos de homens e mulheres que oraram e Deus respondeu. A Bíblia revela no capítulo 38 do livro do profeta Isaías que Deus ordena o profeta Isaías ir até a casa do rei Ezequias e dar uma ordem: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O profeta entra na casa do rei, entrega a profecia e sai e vai embora. O rei começa a orar e falar com Deus e a chorar. Louvado seja Deus! A oração e as lágrimas do rei Ezequias moveram o coração de Deus. Deus para o profeta ainda no pátio e diz para o profeta: volta. E diz para o rei Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu vou lhe acrescentar 15 anos de vida. Uma oração, necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei o que você está precisando, não sei qual é o problema, mas se você fazer uma oração segundo a sua necessidade e for sincero, Deus vai te ouvir, Deus vai te responder, porque Deus responde a oração sincera, uma oração sincera de confiança, porque nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. E o que diz a palavra do Senhor no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Revela que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Olha a capacidade que Deus tem para fazer. Algo muito mais além do que nós pedimos. O que você está pedindo a Deus? O que você está pensando? A Bíblia está revelando, dizendo que Deus é capaz de fazer muito mais do que você pede ou pensa. Agora, você confia em Deus? Você crê na oração que você tem feito? Você tem um propósito de oração? Oração tem que haver propósito. As minhas orações, querido, é propósito. É um propósito de agradecimento. É um propósito de súplica. É um propósito de intercessão.